Oi, gente, hoje eu vou explicar pra vocês o que foi o imperialismo. O imperialismo, ele foi um período do século XIX em que a Inglaterra, ela queria colonizar povos. Só que o que acontece? A Inglaterra, ela é uma grande potência mundial, ela sempre foi uma grande potência mundial, e na Inglaterra nós tivemos a Revolução Industrial. Então a Inglaterra, depois desse período da Revolução Industrial, ela tinha uma superpopulação. Então, eles tinham que escoar essas pessoas porque eles não tinham mais onde colocar tanta gente. Eles queriam ampliar o comércio deles também. Só que eles não tinham como fazer isso de uma forma amigável, porque a única maneira que eles teriam de ampliar o comércio, de escoar essas pessoas, era conquistando território. Então vocês sabem que é muito complicado conquistar um território sem guerrear com alguém. Então eles tinham que arrumar um pretexto. Eles pegaram um pretexto que nós chamamos de neocolonialismo. Por quê? O colonialismo ele aconteceu lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, catequizaram os povos originários e nós chamamos o colonialismo. Dando um resumão assim, super por cima, tá? Aí no neocolonialismo lá do século XIX, nós tivemos o quê? A Inglaterra, os europeus, criando um modelo social a partir da teoria do Darwin. Porque o darwinismo, diz o seguinte, que algumas espécies elas estão mais desenvolvidas do que outras por conta do ambiente que elas estão inseridos, das características da genética. Isso tudo é a teoria do Darwin. E aí foi criado o chamado darwinismo social ou etnocentrismo, que seria uma etnia no centro de tudo. E então as outras, as demais, seriam inferiores. Essa etnia central, também chamada de caucasianos, eram os brancos e os europeus. E aí os bárbaros, que são os que não são tão desenvolvidos, seriam os mongoloides, que eles eram os asiáticos, os indígenas e também os negroides, que eram os negros e africanos. A partir disso, a gente já consegue fundamentar a ideia do que foi o imperialismo. Bom, a Inglaterra, né, os europeus, eles tinham essa disposição social de que nós tínhamos os caucasianos, os mongoloides e os negroides. Então, a obrigação social dos caucasianos era civilizar esses povos, os negros, os indígenas, os asiáticos, todos eles. Então, o que acontece? A Inglaterra, ela foi nesses países. Então, ela foi lá para a Ásia, ela foi na China. A China foi a primeira vítima da Inglaterra. A China, assim como o Japão, sempre tiveram uma economia muito fechada. Eles não exportavam muito, eles não fechavam muitos acordos internacionais. Sempre foi uma coisa muito fechada por conta da questão cultural. O que acontece? A China sempre se manteve muito receosa em fechar negócios com a Inglaterra. A Inglaterra não gostava muito disso. Porque ela era, tipo assim, gente, a Regina George. Então ela era o centro de tudo. Todo mundo tinha que se dispor às vontades da Inglaterra. E a China sempre se manteve ali na sua posição reclusa. O que acontece? A Inglaterra, ela começou a contrabandear ópio. Gente, o ópio é uma substância alucinógena. Ele é uma e ela era usada, o ópio ele vem da papoula, que é uma planta, que também tem o leite de papoula, que vocês podem ver em séries, filmes. Então o ópio ele era muito usado nas guerras para aliviar as dores, porque as pessoas ficavam alucinadas. Só que o que acontece? Além de aluciná-las, para elas não sentirem a dor, elas ficavam viciadas. Então essa era a maior questão do ópio. E aí, lá na China, eles começaram a perceber os soldados um tanto quanto diferentes e descobriram o contrabando do ópio e declararam guerra contra a Inglaterra. Só que a Inglaterra, gente, era uma potência mundial, então ela acabou ganhando essa guerra por lógica. E ela impôs algumas medidas não tão extremas na China, mas algumas medidas comerciais. Alguns anos depois, a gente teve a China abatendo um navio inglês. E aí a Inglaterra declarou guerra de novo contra a China e ganhou. E essa aí foi a Segunda Guerra do Ópio. E aí na Segunda Guerra do Ópio o negócio ficou muito feio para a China, porque a Inglaterra impôs que o ópio deveria ser legalizado, então deveria ter legalização de um produto alucinógeno. E a China também deveria construir portos para os ingleses conseguirem ter comercialização do seu produto ali, de uma forma mais livre e aberta, porque isso era uma forma de expandir o seu capital. E os japoneses, eles, assim como os chineses, eles também eram considerados os povos mongoloides. Só que os japoneses, eles não queriam ser colonizados, dominados, assim como a China foi. Então, o que eles fizeram? Eles infiltraram soldados, espiões na Inglaterra, na Europa, para ver como que era a Constituição Europeia, como que eram as escolas europeias. E o Japão fez escolas no modelo europeu, então ele acabou se industrializando graças a isso. E quando ele se industrializou, ele invadiu a China e também ele guerreou com a China. É, porque ele tinha se industrializado, então ele se achava europeu, digamos assim. E é por isso que até hoje os chineses e os japoneses têm uma rixinha desde então. Lá na Índia, nós tínhamos um grande comércio de tecidos e especiarias, tanto que os portugueses lá em 1500 pararam no Brasil achando que eles estavam na Índia, porque na Índia tinha as especiarias, eles queriam as especiarias indianas, e lá também se tinha um comércio de tecidos muito grande. Só que isso era um baita problema para a Inglaterra, porque a Inglaterra também fabricava tecidos, e os tecidos britânicos, os tecidos europeus, ingleses, eles não eram tão comprados
consumidos como os tecidos indianos. Então a Índia, ela era um problema ali, uma pedrinha nos sapatos da Inglaterra para que elas conseguissem ampliar o seu monopólio comercial. Então eles foram lá na Índia, eles impuseram algumas medidas, de primeiro momento, comerciais, taxando, restringindo algumas coisas, mas depois a gente teve algumas medidas um pouquinho mais drásticas. Nós chamamos também os cipalos, que eles eram soldados indianos, mas que eram treinados por europeus. Então eles tinham um modo de batalha europeu, eles lutavam como os ingleses, mas eles eram indianos. É o que acontece? Assim, o estopim disso foi quando os ingleses começaram a usar a banha de porco e a banha de vaca para revestir os cartuchos dos rifles que eles usavam. Isso era um grande problema, porque lá na Índia nós temos o hinduísmo e o judaísmo. O que acontece? No judaísmo, a carne de porco é considerada impura e a vaca é considerada um animal sagrado. Então, usar a banha desses dois animais era um baita problema. E aí nós tivemos a revolta dos cipalos, que foi basicamente por isso, por uma série de motivos, mas por isso. Os cipalos perderam, mas a Inglaterra, ela tirou algumas medidas que ela tinha imposto na Índia, mas não deu uma flexibilidade muito grande. E agora, na África, nós temos um grande problema. Por quê? Vamos tentar imaginar que a África é uma pizza e a pizza é dividida em várias fatias. Então a África, ela foi partilhada com vários países. O que aconteceu ali? Muitos países, eles se industrializaram tardiamente. Então, por exemplo, o Japão, que eu tinha dito, ele queria uma parte na África, porque se industrializou tardiamente, então ele não tinha. Alguns outros países também, por exemplo, a Alemanha, ela virou um país em 1875, não vou lembrar a data exata, mas não fazia muito tempo. E então esses países queriam uma parte da África. O que acontece? Foi feita a Conferência de Berlim, e na Conferência de Berlim eles determinaram o seguinte, que o território seria teu se tu ocupasse aquele território. Então eu moro em Santa Maria. Se eu quisesse o território de Santa Maria para mim, eu teria que ocupá-lo com os meus soldados, com minha população, para ser declarada minha. Então aconteceu a chamada Briga dos Obstáculos, Revolta dos Obstáculos, que era um país atrapalhando o outro aí pra ver quem conseguia mais terra na África. Então a África, tu pode encontrar várias charges na internet da África com um pedaço de pizza, porque é uma forma de ironizar que esses povos, os africanos, eles foram considerados um pedaço comercial, eles eram um objeto de manobra, eram considerados inferiores. Então é muito irônico, porque no imperialismo, os mesmos países considerados inferiores, os mongoloides, eles queriam colonizar também os negroides, que também eram considerados um grupo a ser civilizado. Então a gente teve esse marco de imperialismo muito grande, que não tinha esse sentimento de irmandade, era cada um por si, todos contra todo mundo. Então, é basicamente isso que aconteceu no imperialismo. Se eu errei alguma coisa, gente, me desculpa, mas é que eu realmente estudo pro Enem, estudo pra provas, então eu não vou lembrar com exatidão o conteúdo. Às vezes eu posso me confundir porque eu estudo muita coisa, então às vezes eu troco nomes, datas, enfim. Mas de modo geral, gente, a maioria das coisas que eu falei são certas.